Olá, meu nome é Aliana Macedo e hoje nós vamos resolver o problema do caixeiro viajante. Vamos criar um código, um algoritmo em C# pela ferramenta Unity de desenvolvimento de jogos para resolver esse probleminha aqui. Qual é o problema do caixeiro viajante? O caixeiro viajante diz o seguinte: o caixeiro viajante ele vai iniciar numa cidade A e vai fazer um percurso visitando outras cidades, a cidade B, a cidade C, D e E. Só que essa distância entre as cidades, ela chega a variar. Então, a pergunta é, qual é o menor percurso possível, visitando apenas uma vez cada cidade, para que o nosso caixeiro viajante consiga fazer seu percurso inteiro, iniciando em A e retornando ao final para A também. Por exemplo, o caixeiro viajante ele inicia em A, ele pode visitar a cidade E, depois a B, depois a D, depois a C, e assim ele retorna para A. Ou então inicia em A, depois em B, depois em D, depois em E, depois em C, depois retorna para A. São várias combinações possíveis aqui que a gente pode fazer com essas cidades, partindo de A e retornando para A. Mas sempre uma única visita será feita às cidades, tá? Exceto A, que vai iniciar em A e vai terminar em A, ok? A condição, nesse caso, além de ser a visita ser somente uma única vez em cada cidade, é a distância. Bom, o problema é resolver fazendo essa rota com a menor distância. Então, a gente tem que considerar esses números que tem entre as cidades, tá? A distância entre A e E, por exemplo, é de 75. A distância entre A e B é de 100. Entre A e C é de 125. E assim por diante. Então, como é que a gente pode resolver isso? Bom, isso é um problema, né? O caixeiro viajante é um problema de estado finito. Isso significa que a gente tem uma quantidade de estados, que no caso é cada cidade, finitos. A gente tem somente 5 estados. E como uma solução exata, significa que a gente tem como resolver esse problema e chegar à melhor solução, tá? Bom, a gente pode realizar uma busca, aqui todas as cidades estão interligadas, né? Então, a gente pode realizar uma busca, considerada uma busca por amplitude, no sentido de que, partindo de A, eu vou analisar entre A e as suas vizinhas, as suas filhas no caso, qual é a cidade com menor percurso. Então, entre A e E, tenho 75, entre A e D, eu tenho 100, entre A e C, eu tenho 125, entre A e B, eu tenho 100. Dessas visitas, possíveis visitas, dessas possíveis, das probabilidades, no caso, qual seria a de menor distância partindo de A? Bom, essa primeira visita, que aqui no caso estou chamando de round, bom, a primeira aqui, aparentemente, eu estou julgando visualmente que é a cidade E, a minha cidade de destino, porque 75 é menor do que as outras cidades. Mas isso a gente vai fazer no algoritmo, tá? Para que o algoritmo pense sozinho dessa forma, porque a gente não precisa ficar calculando isso no olho. Então, vamos pensar um pouco. A estratégia que eu vou utilizar aqui, ela é baseada na heurística vá para a cidade não visitada mais próxima de menor percurso. Na verdade, são duas informações que eu passei agora, né? A gente vai para... Toda vez que a gente estiver numa cidade, a gente vai para a cidade mais próxima, não visitada, certo? Desculpa, não visitada. Então, por exemplo, se eu já passei por E, eu não vou depois, na próxima rodada, passar por E de novo, tá? E a segunda informação que eu passei é a mais próxima, né, de menor distância. Então, são duas informações que a gente vai validar aí na nossa implementação. A gente vai fazer a implementação, né, da busca pela melhor escolha, que usa listas para manter os estados abertos e fechados, e de acordo com a estimativa heurística de sua proximidade. Assim, cada interação do laço considera o estado mais promissor na lista abertos. Como assim? Bom, a gente vai iniciar nosso código com todas as cidades abertas, cidades não visitadas. Então, a gente tem a cidade A, B, C, D e E. Enquanto que aqui embaixo a gente tem uma outra listagem, ou array, que seja, que são as cidades fechadas ou já visitadas.
Então, à medida que a gente for caminhando, que o nosso caixeiro viajante for caminhando entre as cidades, a cidade ela vai sair da listagem de cidades abertas e vai para a cidade fechada, ok? A gente também vai ter uma informação aqui dos arcos visitados naquela rodada. Então, por exemplo, na primeira rodada, como a gente começa em A, a gente vai visitar, pode visitar E, pode visitar D, B ou C. Então, vai aparecer esses arcos aqui. A ideia é que, à medida que for avançando, que as cidades já visitadas saiam desses arcos, que eu não considere mais esses arcos das cidades já visitadas, ok? E aí nós temos também a informação aqui que eu estou imprimindo da cidade atual, em que eu estou no momento, a cidade de destino, para a gente entender esse arco, a distância entre essas duas cidades, que no caso o algoritmo ele vai calcular essa menor distância, né? Por isso que ele vai escolher esse arco de origem e destino, e a distância final, total, tá? Que vai ser, no caso, o menor percurso. Então, ao término desse código, a gente vai ter a ordem de visitação aqui nas cidades fechadas, visitadas, e a distância total aqui impressa. Eu vou apertar a barra de espaço para a gente ver a primeira rodada, como é que ela vai ser. Bom, dada a primeira rodada, podem perceber aqui que a gente tem cidade atual é a cidade A, porque é a primeira cidade de fato, e aí o algoritmo retornou que a cidade de menor distância, ou seja, a cidade que eu vou visitar primeiro, vai ser a cidade E. Será que está certo isso? Ele diz também que essa distância é de 75. Bora ver aqui então. Os arcos que ele me retornou na primeira rodada foi AB, voltando 100, AC 125, AD 100, AE 75. Bom, realmente AE 75 é o menor arco, com menor distância. Então tá certo. Então nessa primeira rodada vai sair de A, vai visitar a cidade E e a distância menor é 75. Bom, já que eu sei que a próxima cidade vai ser E, então que A já foi, né? Vamos fechar essa cidade. Então eu tiro A das cidades abertas e coloco A na listagem de cidades fechadas. Bom, próxima cidade atual será E, porque a nossa cidade é de destino nessa rodada. Partindo para a segunda rodada, apertar a barra de espaço. Pronto, na segunda rodada, olha só, a gente tem como cidade atual a cidade E, então eu vou até riscar aqui. A cidade A já foi. Agora a cidade E. Então, cidade atual, cidade E. A gente fez esse percurso aqui. Quais foram os arcos que retornaram? Olha só, ele retornou todos os arcos que tem a cidade E, porém não retornou o arco que tem a cidade EA, porque A já foi visitada, então a gente não vai considerar a cidade A. Bom, dos arcos que retornaram com as cidades que estão em aberto, olha só, B, C e D, a gente tem realmente o arco DE como menor distância. Então, nosso destino, a próxima cidade a ser visitada será a cidade D. Distância 50, cidade D. Ok, deixa eu apagar aqui rapidinho. Próxima cidade será a cidade D. E olha só, a distância total está sendo incrementada aqui, somada. Pronto, terceira rodada. Vou até riscar aqui, a cidade D a gente já visitou. A gente fez esse percurso aqui. Percebam que a cidade D, ela foi para cidades fechadas e saiu das cidades abertas. Nossos arcos que podem ser visitados, no caso, com as cidades que podem ser visitadas, é a cidade B ou a cidade C, foram as únicas que sobraram lá em cidades abertas. E desses dois arcos, a menor distância é BD, no caso DB, né, com a distância 75. Então, a cidade de destino aqui será a cidade B, com a distância 75. Os 50, né, que foram calculados na rodada anterior já foram somados aqui na distância total. Então, eu vou riscar aqui a cidade, já foi riscada a cidade D, a próxima vai ser a cidade B. Vou apertar a barra de espaço. Quarta rodada. Na quarta rodada, a cidade B, ela foi
visitada, então eu vou fazer esse percurso aqui. Ok? Agora nós estamos na cidade B. A cidade B ela foi para cidades fechadas, a listagem. Sobrou só a cidade C. Então a gente tem o arco BC, é o único que restou. Então, de fato, a última cidade que vai ser visitada antes da gente retornar para a cidade A será a cidade C. Essa distância de 50, então, já foi incrementada. Vamos ir para a última rodada, que ela é um pouquinho diferente, ela entra em outro momento do laço. Pronto. A cidade C foi visitada, então, ó, nossas cidades abertas está vazia agora, e as cidades visitadas já está na ordem, ok? O que acontece é que, lá no código, depois eu vou mostrar para vocês, que a gente tem uma condição. Bom, quando ele chega na última cidade, que no caso era a cidade C, ele vai calcular o arco, é a única opção que tem lá no código que eu coloquei. Ele vai calcular o arco de retorno, tá? Então ele vai buscar esse arco de retorno, que no caso é a cidade atual com a cidade de destino inicial, então cidade A, certo? Então a gente tem que ter essa informação de em qual cidade que iniciou para poder fazer esse retorno. E assim ele pega o arco e incrementa lá, e a gente descobre nossa distância total, que é 375, e a nossa sequência, né, das cidades A, E, D, B e C. Então, de B, a gente vai para C, que eu esqueci de colocar aqui, e de C, a gente retorna para A, certo? O algoritmo ele vai fazer exatamente essa lógica. Agora eu quero mostrar para vocês como a gente implementa isso lá no código. Espero que tenham compreendido. Bom, deixa eu abrir aqui o Unity. O Unity ele tá com a interface já, né, que eu montei direitinho para poder fazer essa exemplificação para vocês. Eu criei um código aqui em C# que já foi atribuído, tá, ao Canvas, que é essa imagem maior que pode ser visualizada. Então a gente tem a área total aqui 1920, se não me engano, por 1080, que vai aparecer lá no visor, no joguinho no caso. Eu atribuí já o código aqui script, então ele vai executar assim que iniciar, que eu der o play, ok? Bora por partes. Eu vou clicar aqui 2 vezes. Temos o código limpo do jeito que ele veio, tá? Sem codificação nenhuma. Então a gente vai por partes, tá? Eu vou evoluindo com esse código, com esse raciocínio. Eu não vou fazer o código logo todo finalizado, como seria, mas eu vou colocar o raciocínio pouco a pouco. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, bom, eu tenho listagem, né? Eu comentei de listagem, de arcos, porque eu preciso saber exatamente qual é a distância entre as cidades para poder calcular qual é a menor distância. Então, a primeira informação que a gente pode adicionar aqui é essa distância. Eu posso fazer uma listagem, tá? Então, vou criar aqui uma lista. Eu posso fazer, por exemplo, uma listagem de strings, colocando os arcos. Mas eu vou pensar o seguinte, deixa eu voltar para cá. Os nossos arcos, eles são formados por 3 informações. A informação do ponto de partida, de chegada e a distância. Então, quando eu for fazer isso no código, eu posso criar... eu posso criar um array dentro de outro array, por exemplo. Eu posso fazer dessa forma. Mas, sinceramente, eu sou mais fã de usar classes. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma outra classe. Mas permite, tá, gente? Vocês podem fazer uma solução, um array dentro de outro array, com as 3 informações, não tem problema nenhum. Cada um pensa de um jeito. Eu prefiro usar classe porque a classe ela fica mais, na minha situação, fica mais orientada. Você pode instanciar essa classe várias e várias vezes, criar quantos arcos você quiser. Então, dentro do arco eu vou colocar as informações que eu preciso. Vou colocar o public. Considerar como se fosse string mesmo, tá? Origem e destino. São as 2 cidades.
E vou também colocar um public aqui, que vai ser a nossa distância. Ok? Vou criar um construtor. Para agilizar um pouquinho do processo, tem aqui já prontinho, só vou fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Pronto. Estou com minha classe, então, args, criada, e tenho já meu construtor, então eu posso chamar, instanciar, né? Passando as variáveis de origem, destino e a distância, que ele vai criar novos arcos. Bom, essa listagem aqui, então, eu vou fazer uma lista de arcos. Pronto. Que mais? Bom, tem minha lista de arcos, né? Mas aí eu preciso também fazer o quê? Colocar os valores desses arcos. No Unity, a gente pode colocar isso, essas informações de inicialização, no Start. Tem outras classes também que a gente pode utilizar, mas eu vou utilizar a de Start mesmo, que pra gente vai funcionar muito bem aqui. Tá? Então, eu vou criar essas propriedades aqui, essas novas definições, desculpa. Vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, porque para ir um pouquinho mais rápido. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou adicionando nessa lista, tá? Arcos que a gente acabou de criar, novos arcos. Então, eu estou criando aqui o arco AB com a distância 100, AC com a distância 125. Percebam que vai diminuindo essas combinações. Como o A, por exemplo, eu já coloquei todas as combinações aqui nessas quatro primeiras linhas, eu não preciso adicionar A em outras combinações. Então, eu vou fazer uma única vez as combinações, certo? Eu coloquei cidade, origem, destino, mas, sinceramente, não tem uma ordem certa. A origem pode ser destino dependendo lá de como a gente for fazer a leitura. Então, vocês vão ver no código, né, que tanto faz ser origem ou ser destino. Pode chamar de cidade A, cidade B, cidade 1, 2, tá? Fica a critério de cada um. Bom, legal, eu já tenho os meus arcos, e agora, o que eu posso fazer? Bom, a gente pode começar a brincar. Aqui no update, eu vou criar um momento para poder fazer a impressão das informações para a gente. Então, eu vou fazer um if. Se o nosso jogador, no caso, fizer um input, tá? Fazer aqui o get keydown. Se o nosso jogador ele apertar a barra de espaço, aí vai fazer a impressão da rodada. É justamente isso que eu quero. Eu quero que me imprima o que vai acontecer em cada rodada. Estou usando o update porque o update ele é constante durante o jogo, então qualquer coisa que eu coloque aqui dentro ele vai ficar executando, né, de tempo em tempo, de frame a frame. Então a gente consegue fazer, por exemplo, contagens e outras coisas mais. Então sempre que eu apertar a barra de espaço, ele vai executar o que estiver aqui dentro. Bom, a gente pode iniciar fazendo essa leitura, primeira leitura, de uma forma bem mais simples, bem simplificada, pensando o seguinte, eu posso fazer, por exemplo, um for each, fazendo a contagem, né, a contagem de cada cidade, fazendo a varredura, no caso, de todas as cidades, pensando em cidades abertas ou fechadas. Opa! Cidades abertas ou fechadas, eu acho que eu não fiz nada disso ainda, eu só fiz os arcos. Então, bora voltar lá para o início do nosso código e bora criar nossa listagem de cidades abertas e fechadas. Eu vou copiar aqui para ficar um pouco mais rápido. Percebem que eu vou evoluindo à medida que as perguntas vão surgindo? Então, os meus códigos são basicamente assim. Eu começo do mais simplesinho, mais basiquinho mesmo, que eu consigo compreender. Depois eu vou elaborando melhor as perguntas e também enxugando alguns códigos que ficam repetidos ou melhorando uma coisa aqui e outra ali. Bom, aqui agora a gente tem os arcos, nós temos as cidades fechadas, ó, tá vazia, não tem nada por enquanto, e eu já inicio aqui com as cidades abertas, então eu já estou colocando aqui as cidades A, B, C, D e E. Perfeito. Então eu posso agora fazer uma varredura para a gente validar, ver se está certo, se está tudo certo. O que eu vou fazer primeiro vai ser o seguinte, eu vou fazer um for each, varrendo todas as cidades abertas,
primeiro, e fazendo uma comparação, tá, dessa distância entre os arcos. Então, bora fazer aqui um for each. Fazer string, chamar uma variável que é chamada cidade, que vai pegar as informações de cidades abertas, tá? Então, ele vai varrer todas as cidades abertas e aí vai fazer uma comparação. Vamos ver essa comparação. Vou fazer um outro for each, né? Porque eu quero ver agora essa distância entre os arcos. Então, para cada... Vamos lá, for each. Nos arcos, vou agora olhar arco a arco. Na variável arcos, então percebe que até que ele ficou em highlight, mostrando. Vou fazer agora meu if, então, para fazer essa comparação. Vai ser nosso primeiro if, nesse caso. Cadê? Se arco... Olha só a tautologia aqui. Se arco origem foi igual à cidade atual, opa, não temos cidade atual. Vamos criar a cidade atual. Como assim? Bom, é que eu preciso ver se a cidade que eu estou no momento, ela faz parte desse arco, para saber fazer a comparação. Por exemplo, se eu iniciar em A, eu preciso buscar esses arcos que tem A, certo? Então, eu preciso ver bem direitinho qual é a minha cidade atual. Então, vamos colocar lá nas nossas variáveis, nossas instanciações, a cidade atual. Vou colocar aqui, string, cidade atual. Bom, eu já posso até criar, inclusive, as outras variáveis, cidade inicial, e também já posso até, inclusive, criar cidade destino. Certo? Bom, eu preciso iniciar esse código antes da pessoa clicar em barra de espaço já com a cidade atual, a inicial no caso. Então eu vou botar a cidade inicial, ela vai ser igual no início, né, a cidade atual, que vai ser igual, vai receber cidades abertas na primeira posição. Cadê? Cidades abertas, a primeira posição da listagem. Então, vai iniciar no 0. Ok. Cidade inicial vai ser A, cidade atual inicialmente vai ser A, mas é uma variável, então a gente vai sempre atualizando essa aqui. A inicial ela vai nos ajudar depois a retornar, né, quando for lá a última cidade, para a cidade inicial. A gente vai buscar o arco específico. Ok, então bora voltar aqui para a nossa comparação. Quando, né, nossa cidade de origem lá no arco foi igual à cidade atual e o arco destino foi igual. Então, recapitulando, a gente vai comparar se o arco origem desse arco que a gente está buscando é igual à cidade atual e, ao mesmo tempo, se o arco destino, a cidade, no caso do destino, for igual à cidade que a gente está buscando aqui nas cidades abertas. Então, por exemplo, eu estou na cidade aberta B. Então, ele vai ver se, por exemplo, a cidade atual é A e a cidade de destino é B, certo? Então, ele vai fazer essa varredura. Quando for C, se cidade de origem é A e cidade de destino é C. E aí ele vai fazendo essa variação. Então, A, B, A, C, por enquanto a gente está só com a cidade A, mesmo com a cidade atual, A, E e A, D, certo? Mas e se, né, nosso arco aqui tiver com as letras invertidas? Então, a gente precisa avançar isso aqui e fazer a mesma lógica, tá? Só que pensando no seguinte, eu botei pro lado de fora, pensando no seguinte, se eu inverter, né, esses valores aqui,
no sentido que A pode ser a segunda letra em vez da primeira. Então, eu preciso fazer também essa variação, certo? Então, vamos lá. Arco.origem pode ser igual a cidade, a gente só vai inverter mesmo. E arco destino igual à cidade atual. Perfeito. Quando isso acontecer, aí a gente vai fazer um outro if aqui dentro, que vai ser para comparar as distâncias. Então, eu quero ver se vai ser numa distância menor ou maior. Se for menor, eu preciso reservar essa informação. E também saber qual é a cidade de destino, né? Qual é a próxima cidade. Que, por exemplo, digamos que aqui em cidade atual, que eu estou na cidade A por enquanto, a cidade atual é A e a cidade de destino é B, certo? E aí, digamos que ele viu lá na variável, que a gente não criou ainda, inclusive, que a menor distância é a cidade B. Então, eu preciso, né, gravar essa informação e garantir que a cidade de destino, que a gente já criou a variável, ela considere a cidade B como cidade de destino. Então, bora fazer essa menor distância que eu comentei com vocês e não criei lá em cima. A gente não criou menor distância, eu vou criar menor distância. Fazer um int aqui, menor distância. Certo? Bom, para fazer menor distância, a gente vai trabalhar com comparação, certo? Essa menor distância, toda vez que eu for fazer essa varredura aqui dentro do for each, eu preciso resetar essa menor distância, porque vai vir várias vezes eu vou fazer essa comparação. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma menor distância, um valor hipotético, tá? Antes do meu for each, que seja maior que qualquer outra distância. Então, por exemplo, 200, certo? E cidade de destino, por enquanto eu vou deixar vazio, mas só para limpar mesmo. Pra não considerar nada por enquanto. Então, a gente está criando aqui os valores de inicialização antes de entrar no for each. No momento que ele entrar no for each, ele vai fazer toda essa varredura, vai verificar, né, se a distância se for menor, então ele vai salvar essa informação temporariamente, e aí depois quando eu clicar na barra de espaço de novo, mesma coisa. Ele vai limpar, né, a menor distância, botar para 200 e reiniciar essa contagem, essa comparação toda de novo. Então aqui no if eu vou fazer o seguinte. Arco.distância. Se essa distância do arco for menor que a menor distância, eu vou gravar essa informação. Menor distância vai receber o arco ponto distância. E a cidade de destino vai receber, aqui a gente tem, no caso, ou a gente recebe a cidade de origem ou a cidade de destino, certo? Bom, eu tenho aí uma condicional, porque, por exemplo, a cidade B, ela pode ser a de destino, que é a segunda casinha lá do Arcos, ou ela pode ser a primeira casinha, né, que é a cidade de origem. Então, pode ser uma ou outra. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma condicional aqui dentro para poder conseguir ler a cidade certa, ou a de origem ou a de destino. Eu vou criar aqui arco.origem. Se essa cidade, arco.origem, for diferente da cidade atual, a cidade atual a gente sabe bem qual é, por enquanto é A. Então, grave a informação arco.origem. Caso contrário, vai retornar arco.destino. Ok? Isso quer dizer o quê? Bom, se a minha cidade atual for A, por exemplo, tá? Se a minha cidade atual for A e a minha cidade de destino for B, então o que ele vai fazer? Ó, minha cidade de origem, se for diferente de cidade atual, ele vai retornar, se digamos a cidade de origem é B, então ele vai retornar B. Se for igual, então vai retornar a cidade de destino, que é a outra. Sempre vai retornar a outra que não é a cidade atual, certo?
Então, dessa forma, a gente tem já alguma informação aí. Eu vou, inclusive, colocar um print aqui para a gente visualizar o que está acontecendo. Vou colocar um print aqui dentro, por exemplo. Só para a gente ver o que está acontecendo. Então, por exemplo, cidade atual. Cidade destino. Tá funcionando tudo bonitinho ainda? Claro que não. Mas pelo menos a gente vai vendo se esse negócio está funcionando ou não. Opa, esqueci do maisinho. Menor distância. Pronto. Vamos botar para rodar aqui. Ele vai aparecer aqui no console, né, com um print. Esqueci que eu botei em maximizar. Barra de espaço. Olha só. Cidade atual, cidade A. Cidade de destino, cidade B. Menor distância, 100. Cidade atual, cidade A. Cidade de destino, cidade E. Menor distância, 75. Por que ele está imprimindo 2 arcos? Porque ele foi na comparação, foi vendo nas cidades abertas 1 a 1, depois foi vendo nos arcos 1 a 1 qual era o menor. Então teve esses 2 retornos. A gente está penalizando o nosso código ainda por enquanto, no sentido que a gente está fazendo a varredura em todos os arcos e em todas as cidades abertas, tá? Isso não é um código otimizado para inteligência artificial. Mas bora assim por enquanto para a gente conseguir entender a lógica das coisas. Depois a gente melhora esse código. Pronto, agora que a gente fez a impressão, né, viu que está funcionando esse if, esse loop aqui, o que eu vou fazer? A gente precisa fazer a transição, né? Tirar a cidade atual da listagem das cidades abertas, trazer ela para cidades fechadas, tá? Então a gente vai fazer uma transição. Para fazer a transição, eu vou fazer logo essa transição como um método, tá? Então eu vou fazer aqui void transition e vou chamar essa transição ao término lá do meu for each. Então, depois do meu for each, inclusive eu vou colocar esse print aqui também para cá. Ok? E aqui eu vou chamar transição. Transition. Ok. O que eu vou implementar aqui dentro, nesse transition? Eu vou fazer essa mudança, né, da cidade atual da listagem abertos para os fechados. Vou remover. Então, eu vou adicionar em fechados e vou remover os abertos. Ok, eu preciso saber exatamente qual é a informação dessa cidade. Então, eu vou colocar aqui para receber a informação da cidade atual, a cidade destino. Eu já tenho essa informação nesse momento. E também já vou aproveitar aqui int menor distância. Vocês já vão entender, certo? Já tenho essas informações, então eu vou passar aqui cidade atual, cidade destino e menor distância, ok? Aqui dentro a gente vai fazer a mágica. Cidades fechadas, cadê cidades fechadas? Eu vou adicionar a minha cidade atual, ok? Em cidades abertas, eu vou remover. Olha só o que a gente está fazendo. Ok? E aí eu vou fazer o seguinte, minha cidade atual, lembra que eu falei que era uma variável? Pois é, minha cidade atual agora vai ser a minha cidade destino, certo? Que eu vou mudando essa cidade. O caixeiro vai viajando, literalmente.
E a distância final, a gente tem a variável distância final? Olha, a gente não tem ainda. Então, bora criar a distância final. Vou colocar aqui. Distância para ir calculando nessa distância. Então, distância final vai receber o valor anterior, que no caso não é nada, 0, mais a menor distância. Tá fazendo sentido para vocês? Espero que sim, tá? Então, a gente está tirando de fechadas, colocando em abertas, está adicionando a cidade atual em fechadas, removendo ela de abertas. A cidade atual ela vai agora mudar, vai ser a cidade de destino, e a distância final vai incrementar com a menor distância. Perfeito. Simples assim. Pronto. Agora a gente pode imprimir essas informações que a gente está tendo. Para facilitar a minha vida, eu quero fazer uma impressão, tá? Bora lá. Das cidades visitadas e a distância total, tá? Que são as informações mais relevantes que a gente tem. Então, vou botar aqui as cidades visitadas. A gente teria que fazer uma varredura em todas as cidades visitadas lá na nossa listagem, mas eu não vou fazer isso, porque vai dar um pouquinho mais de trabalho. E as cidades... distância total. Para facilitar a minha vida, a distância total a gente tem, né? Que é a final aqui. Para facilitar a minha vida, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma string para poder gravar essas informações à medida, toda vez que fizer uma transição, ele vai salvar nessa string, ele vai incrementando as cidades, tá? A listagem, criando uma string única. Dessa forma, a gente ganha um tempinho aí também para poder resolver essa impressão, tá? Para não precisar fazer o for each, ok? Então, deixa eu criar aqui uma string para imprimir. Chamada cidades visitadas. Pronto. Aí aqui embaixo, na minha transição, a gente coloca as cidades visitadas. Certo? Ele vai imprimir, mas antes eu vou fazer esse incremento das cidades visitadas. Aqui vai ser o seguinte, vou colocar minha cidade atual, certo? Opa, atual. Que aí dessa forma a gente vai ter sempre o incremento. Então, bora ver como é que está esse código por enquanto. Vou botar para rodar aqui. Na barra de espaço. Por enquanto não tem nada na interface, tá? É só aqui no console mesmo. Olha só, inicialmente a gente tem a cidade A com destino cidade E, menor distância 75. E aí a segunda impressão está lá dentro da transição. Então a gente tem cidades visitadas, A, total, distância total 75. Bora para a segunda rodada. Segunda rodada. Bom, olha só que legal, ele está pegando aqui, cidade de destino inicial, agora é a cidade atual. A próxima cidade é a cidade D, menor distância 50. E a listagem aqui das cidades visitadas está na ordem A, E, e por enquanto a distância está 125. Me parece que está indo tudo bem por enquanto, bora continuar. Terceira rodada, ele está na cidade atual D, que era a cidade anterior. Próxima cidade vai ser a cidade B, distância 75. A ordem, por enquanto, está A, E, D e a distância total 200. Vamos para a próxima rodada. Próxima rodada, ele está na cidade B. Próxima cidade vai ser a C, menor distância 50. A ordem A, E, D, B, distância total 250.
E a última rodada? Cidade C. Próxima cidade não tem cidade, acabou, né? Nossa listagem de cidades não visitadas em aberto. Menor distância, 200. A, E, D, B, C. Distância total, 450. O que está acontecendo aqui? Bom, como ele não tem, olha só, como ele não tem cidade de destino, quando chega na última cidade, ele incrementa aquele valor lá, limite que a gente colocou, 200, antes do for each. Por isso que está dando essa discrepância aqui, tá? O que a gente precisa fazer é o seguinte: quando chegar nessa última cidade, ele vai retornar para a cidade A. Então eu preciso fazer com que ele leia o arco CA ou AC e a distância desse arco para incrementar aqui, tá? E outra coisa que também está acontecendo, eu dei barra de espaço de novo, vou dar de novo. Ele não está parando, ele não tem ponto de término. Isso também é uma coisa que a gente precisa consertar, tá? Então são essas duas coisas, por enquanto. Eu preciso fazer com que na última rodada, quando ele estiver na última cidade, no caso a C, ele retorne para A, considere essa distância do arco de retorno e faça a incrementação da distância certinha, né, os 125. E assim que isso acontecer, ele finalize esse código para não ficar dando barra de espaço, incrementando aí, ok? Mas percebam que está super legal já está calculando direitinho. Então, vou retornar lá no código para fazer essas correções. Como é que eu posso fazer essa correção? Percebe que está bem limpinho no nosso código aqui? Bom, eu posso fazer um if, fazendo uma contagem das cidades abertas, para poder ver se eu cheguei na última cidade ou não. Porque olha só, por enquanto eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 cidades. Quando eu tiver uma única cidade, é o que eu quero fazer, né? Quero retornar para a cidade A. Então eu posso fazer um if fazendo a contagem dessas cidades abertas. Eu vou criar aqui embaixo o if, depois a gente joga esse for each para dentro. Vou fazer então a contagem de cidades abertas. Se for maior que 1, ele vai seguir essa lógica aqui que a gente fez, desse for each. Do jeitinho que está aqui. Ah, esqueci de botar o count, né? Para fazer a contagem, tá? Se não for maior que 1, se for else, vou dar aqui. Se for igual a 1, vai chegar um momento que vai ser igual a 1, cidades abertas, ponto, count, igual a 1, então ele vai fazer a outra coisa, um outro procedimento, que é retornar para a cidade inicial, né, cidade A, ok? Então, essa vai ser a nossa primeira correção. Bom, basicamente é a mesma coisa que esse for each aqui. Basicamente a mesma coisa. Por que eu não preciso pegar esse for each de fora? Porque esse for each de fora, ele vai fazer a varredura nas cidades abertas. Mas só sobrou uma cidade, certo? Então eu não preciso fazer a varredura nas cidades abertas. Eu vou fazer direto, eu já sei qual é a cidade que restou, então eu vou fazer essa varredura diretamente nas cidades dos arcos, tá? Então eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V, e aqui na cidade dos arcos, em vez de eu colocar cidade, que essa cidade era do primeiro for each, eu vou dizer que é a cidade inicial. Então eu vou comparar aqui com a cidade inicial, né? Que é a nossa cidade que a gente salvou antes. Cadê a cidade inicial? Cidade inicial. Então eu vou ver, né, se minha última cidade, minha cidade atual, é igual à cidade de origem e a cidade inicial, que é a cidade A, é igual de destino, ou o inverso, né? Cidade inicial, o inverso, né? Pode ser AC ou CA, então tanto faz. Então a gente tem um for each aqui bem parecido com o de cima, tá? Só que um vai rodar somente quando a gente estiver na última cidade das cidades abertas, ok? Essa é a resolução de um dos problemas que eu apontei há pouco tempo. O segundo probleminha é, nosso código ele está rodando infinitamente, a gente precisa dar uma pausa nisso, dar um fim nisso.
Então, eu vou criar uma variável, um booleano mesmo, tá? Para determinar quando isso vai parar. Então, vamos lá em cima, criar um booleano, chamada finalizou, sou muito criativa, trajeto. Inicialmente ele vai ser falso. Por quê? Eu quero que ele seja uma condicional para entrar aqui no input. Então, enquanto eu não tiver finalizado, tá? Eu preciso colocar essa negativa na frente. Enquanto eu não tiver finalizado, ele vai executar o código aqui de dentro. Como finalizou o trajeto inicia como falso, né? A negação do falso é verdadeiro. Então, ele vai ficar verdadeiro aqui enquanto a gente quiser. Eu vou copiar todo esse código aqui lá para dentro. Ctrl X. Pronto. E agora eu vou fazer o seguinte. Bom, quando chegar na última cidade, eu posso parar esse código. Então, eu vou aqui no finalizou o trajeto, recebe true. Dessa forma, quando eu clicar na próxima vez, né, quando chegar na última cidade, e eu clicar na barra de espaço, ele não vai entrar nesse if, tá? Não vai mais executar isso aqui, ok? Bora ver como é que está funcionando agora, ver se isso está rolando, essas duas soluções. Dá Ctrl S. Ah, deixa eu só fazer uma coisinha também. Aqui em transição, a gente também precisa considerar, tá? Que a gente tem uma última cidade aqui, que é a cidade A, certo? A gente vai voltar para a cidade A no término, certo? Então, eu vou fazer uma condicionalzinha aqui. Vou fazer o seguinte, finalizou o trajeto, se for igual a falso, ele vai considerar a cidade atual, ok? Caso contrário, ele vai considerar a cidade atual, que é a cidade C, mais cidade destino, tá? Para poder gravar a última, como a gente já tem feito, mais a cidade A, que é a cidade de destino, ok? Pronto, vamos ver se está funcionando direitinho agora. Primeira rodada, a gente já viu a primeira rodada, né? É demais. Eu vou logo para a última. Segunda, terceira, quarta. Pronto, chegamos aqui no momento crucial. Vai para a próxima rodada, é a última rodada. Então, vamos ver, ó, direitinho. C, A, 125. E a sequência está certinho. Só que quando eu continuo barra de espaço, né? Continua somando, tá? Ainda com aquele errozinho. Então, bora voltar lá, porque eu já sei onde foi que eu errei. Tá, o nosso código ele precisa de uma correção realmente. Ele estava avançando além, né, da última casa lá das cidades abertas. Mas olhando aqui para o código, olha só, a gente tem o nosso if, se não tiver finalizado, e nós temos a chamada do print da transição fora desse if. Eu esqueci de colocar ele para dentro. Então, deixa eu colocar ele para dentro. Pronto. Isso vai barrar agora o nosso código. Quando chegar na última cidade, ele vai parar. Fazendo teste aqui. Primeira rodada, segunda, terceira, quarta, quinta. Chegou na última rodada. Se eu clicar na barra de espaço, opa, não está indo. Então, agora sim a gente conseguiu corrigir. Acontece, erros acontecem o tempo todo, normal. Certo? Então, a gente tem o código já funcionando, 100% funcionando, do jeitinho que a gente precisa. Porém, agora vem os detalhes, os arremates, para a gente melhorar esse código. Primeira coisa que eu vou fazer é considerar que a gente está usando aqui, ó, código que é repetido. Esse for each arcos, ele é repetido em relação a esse for each arcos. Então, a gente não precisa usar ele duas vezes, percebem? A gente pode otimizar o nosso código e trazer um código melhor, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, por exemplo, um void chamado compare.
E nesse compare eu vou pedir para ele me passar a string da cidade para fazer essa comparação, ok? E dentro desse void que eu vou colocar o meu for each. Mas tomando cuidado, né? A gente tem o for each arcos nos dois loops, então eu vou colocar o for each arcos. E esse for each arcos também vou deletar aqui. Vou chamar o compare. Vou passar a cidade inicial, cidade inicial nesse caso, para a gente fazer a comparação com a cidade A. E aqui dentro eu vou chamar o compare e passar a nossa variável do for each, que é a cidade. Certo? Então aqui a gente vai ter esse loop criado por conta do for each, e aqui a gente vai chamar uma vez só. Ok, aqui no for each a gente precisa corrigir, ver se está tudo certinho mesmo. Bom, como eu já coloquei o nome da string cidade igualzinha como estava lá antes, direitinho, então é isso mesmo, não tem diferença nenhuma. Eu vou só salvar e mostrar para vocês rodando, mas a gente já fez uma economia aqui de linhas, né? Quando a gente agrupou. A ideia aqui é que continue funcionando esse negócio. Então, bora lá. Primeira rodada, segunda, terceira, quarta, quinta. Não vai mais, não deixa eu ir mais. Tá certinha a sequência, nas numerações também. Então, tá ótimo. A gente não danificou nada. Perfeito. Mas, bora avançar mais um pouco aqui. Eu comentei que o uso desses for each, ele vai fazer a varredura, né? O primeiro for each, ele vai fazer a varredura em todas as cidades abertas. Ok, até aqui tá tudo bem. A gente realmente quer fazer essa varredura em todas as cidades abertas, só nas cidades abertas. Mas o segundo for each, olha só, o segundo for each não é tão necessário assim, não dessa forma, porque ele vai varrer todos os arcos, todas as vezes. Então, por exemplo, se eu tenho a combinação AB, desculpa, se eu tiver, por exemplo, a cidade A, ele vai fazer a combinação, vai ver a combinação do arco na cidade AB, AC, AD, AE. Mas se eu estiver lá na frente, por exemplo, já na última cidade, que é a cidade C, certo? Ele também vai fazer a comparação em todos os arcos. Então ele vai procurar quais são os arcos, vai ver AB, AC, ED, EB, enfim. Ele vai varrer todos os arcos para poder achar esse que tem a cidade C e a cidade A junto, tá? Então, assim, ele vai varrer todos os arcos todas as vezes. Então, isso não é legal para a máquina, tá? Porque você vai penalizar ela chamando mais vezes. Como é que a gente pode diminuir esse código? Bom, eu aconselho vocês a sempre olharem os manuais, os APIs do C Sharp, tá? Da linguagem que vocês estão usando. Tem as APIs da própria Unity, porque tem funções, né? Tem classes relativas somente ao Unity, mas no caso a gente está usando listagem, vocês podem usar array também. Então tem a listagem, por exemplo, tem a documentação de listas da Microsoft, que a gente tem, por exemplo, aqui, olha só, que legal. Tem o find, ou find all, que ele vai retornar daquela lista somente aqueles que tiverem a informação relativa a. Então, dessa forma, a gente vai trazer, por exemplo, somente os arcos que tiverem aquela combinação lá de cidades, distância, que a gente vai fazer essa condicional. Mas o interessante é que ele vai retornar somente, sabe? Ele não vai fazer a varredura em todos. Então, isso vai agilizar bastante o nosso processo. Como é que a gente pode fazer isso? Vou mostrar para vocês aqui em cima, tá? Por enquanto, depois a gente arruma esse negócio. Quando ele entrar lá em cidades abertas, né, maiores que 1, que é nosso código de início, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma lista de arcos. Vai ser uma lista temporária, então eu vou chamar de temp. E é local, né? Então não tem problema.
que ela vai receber arcos, que são todos os nossos arcos, e eu vou usar aqui, olha, o find all. Eu quero que ele retorne todos os arcos que tiverem a condição que eu vou colocar aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou abrir aqui e vou usar o delegate. Esse delegate ele vai me propiciar fazer esse retorno, tá? Então, eu vou colocar aqui arcs, vou chamar aqui a variável de arco, temporária, tá? E eu vou pedir para fazer um return. Pronto. E aqui eu vou colocar a minha condicional. Eu quero que retorne somente os arcos que têm a combinação da cidade atual com as cidades abertas, certo? Então, eu vou escrever aqui minha condicional. Vou botar primeiro dentro do parênteses para poder organizar. Arco.origem igual a cidade atual e lembra que é a combinação da cidade atual mais cidade aberta, certo? E cidades abertas, eu vou fazer uma validação aqui, ó. Contém arco destino. Então nesse arco destino. Então em um arco ele vai validar, né? Se a cidade origem é igual à cidade atual, tipo A, e se contém o arco destino tipo B, por exemplo, B, C, D, E, se eles estão inseridos em cidades abertas, percebem? Bom, eu fiz a lógica pensando na origem como sendo uma cidade e no destino como sendo outra cidade. Mas lembrem que a gente tem também a inversão dessas origens e destinos. Então, eu vou expandir aqui, fazer a mesma lógica, só que trocando agora a cidade atual por cidade destino. Aqui vou fazer o contrário aqui, ó. Cidades abertas contém arco, origem e vou deixar aqui cidade atual, vou tirar só o destino. Pronto, a gente tem a mesma lógica, só que invertido agora, né? A cidade de origem no início é a cidade de destino a outra, enfim, vai fazer essa comparação. Dessa forma, gente, esse temp aqui, essa lista temp vai retornar somente os arcos que tiverem a cidade, né, atual, mais a combinação com a cidade de destino que ainda está na lista de abertos. Se não estiver na lista de abertos, ele não vai considerar. Então, isso já vai diminuir bastante a nossa busca. E aqui no nosso for each, agora, eu vou fazer um pouquinho diferente. Vou dar um espaço aqui, fazer um novo for each. Esse for each, na verdade, ele vai buscar agora em temp. Então, vou fazer um arc t em temp, tá? E agora eu já consigo fazer a comparação de distância. Só isso. Porque eu já tenho todos os arcos que eu preciso. Então, eu não preciso fazer mais nada além disso. Então, t distância menor do que menor distância vai receber menor distância igual a t distância. Cidade de destino, aquela mesma lógica que a gente tem. Isso aqui agora considerando, né, o que eu estou utilizando aqui, que é o t. T origem, diferente de cidade atual. T ponto origem. T ponto destino. Ok? Pronto, a gente tem uma lógica aqui já aplicada. Não vou precisar desse for each mais. E não vou precisar também do compare, tá? Vou até tirar aqui já do compare. Compare, nesse caso, vai morrer. Tchau, compare.
E eu vou fazer a mesma lógica aqui na outra cidade, vamos ver se a gente consegue juntar depois. Mas não é obrigatório não. Vou fazer a mesma lógica, só que em vez de usar lista, eu não preciso usar lista nesse caso, porque eu tenho somente uma cidade que sobrou, certo? Então eu vou fazer uma lógica um pouquinho diferente. Eu vou fazer somente um arc, somente um arco. E em vez de usar o find all, eu vou usar só um find. Mas aqui vai ser também um delegate. Delegate. Opa. Arcs. Arco. E aqui vai ter um return também. Arco, ponto, origem, igual cidade atual, ou inicial, desculpa, cidade inicial, certo? E arco, ponto, destino, igual a cidade atual. O que eu estou fazendo aqui? Bom, eu quero que ele retorne um único arco, cujo a minha cidade de origem no arco é igual à minha cidade inicial, no caso A, e a minha cidade de destino no arco seja igual à cidade atual, que no caso a gente viu que foi C, certo? Então ele vai retornar o arco que tiver A, C. Mas, como eu não sei, teoricamente eu não sei que tem essa sequência AC, que pode ser CA, então eu vou fazer a mesma lógica, só que trocando aqui a cidade de origem, cidade inicial por cidade atual. Então, origem vai ser cidade atual, a gente só vai inverter aqui. E cidade de destino vai ser cidade inicial. Ok. Dessa forma a gente tem o retorno de um único arco, percebe? A gente não precisa daquele for each todo não. Bom, será que isso está funcionando, que esses arcos realmente estão funcionando? O nosso código antes já estava funcionando direitinho, né? Só faltava a gente otimizar esses arcos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um print, tá? Nesses momentos aqui, esse print dentro do for each no temp, no find all. E vou fazer um outro print. Opa, eu esqueci de uma coisa, de fazer a comparação da distância, né? Já vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, colocando também isso junto. Ó, comparação da distância, claro, tem que fazer também. Por que eu não coloco cidade de destino nesse caso? Porque eu não preciso ter cidade de destino, né? Acabou. Ele retornou para A, não tem mais cidade de destino. Então, eu não preciso colocar. Então, aqui a gente está imprimindo os arcos também, certo? Toda vez que tiver um arco novo, ele vai colocar lá. Dessa forma, a gente consegue validar, inclusive, se está saindo direitinho das cidades abertas e indo para fechadas. Percebem como é que eu estou fazendo? Beleza. Então, vamos lá no código, no Unity, e vamos rodar isso aqui. Por enquanto, só no console mesmo, né? Primeira rodada. Ó, primeira rodada. Arcos lidos na rodada. Ele leu o arco AB 100, AC 125, AD 100, AE 75. Ele não leu o BD, EC e os outros. Ele só leu os arcos que tem A na combinação. Perfeito. Tá retornando direitinho os arcos que a gente quer. B, C, D e E estão na lista aberta. Então, bora ver. A próxima rodada, né? A próxima cidade de destino, a próxima cidade que vai ser a cidade atual, no caso, vai ser a cidade E. Então, rodada 2. Rodada 2, olha só. Vamos ver aqui. Tá aqui. Ele leu o arco BE, CE e DE.
Percebam que todas as cidades têm, ou todos os arcos têm a cidade E, mas não tem a E mais, porque A foi para as cidades fechadas. Então, a gente tem, né, uma diminuição aqui dos arcos que podem ser trabalhados. Próxima cidade é a cidade D, então tem que diminuir mais ainda essa listagem aqui, ó. Bora para a próxima rodada, terceira rodada. Não estou conseguindo sair daqui. Eu vou rodar de novo. Vamos verificar então. Primeira rodada. Perceba que a gente tem aqui, olha, os arcos AB, AC, AD e AE. Ele não retornou BC, BD, BE, CD e os outros mais. A gente ficou restrito mesmo a todos os arcos que só tem a cidade A. Percebem? Então, isso otimiza demais o código. A próxima cidade é a cidade E. Então, ele vai buscar todas as cidades, todos os arcos que tem E, mais uma cidade em aberto, e não vai retornar, por exemplo, AE. Esse AE não vai retornar. Vamos ver? Segunda rodada, olha só. Retornou os arcos BE, CE e DE. Reduziu a listagem. Próxima rodada vai ser a cidade D. Então, ele não pode vir combinações com E e nem A, certo? Terceira rodada. Olha só como está evoluindo. Terceira rodada, ele retornou BD e CD. Não retornou nenhuma combinação com A nem E. Perfeito, está reduzindo essa listagem, está ótimo. Próxima cidade é a cidade B. Bacana. Retornou somente o arco BC, porque C é a única cidade que faltou visitar ainda. Então, na próxima rodada, ó, vai voltar a C. Por que a C? Porque ele vai entrar naquele momento que ele faz a contagem de cidade igual a 1 da listagem abertas. Como ele retornou somente uma cidade, que é a cidade C, então ele vai fazer a busca por esse arco que a gente tem a cidade atual C e a cidade inicial, que é A. Então, perfeito. Conseguiu fechar. Se eu der barra de espaço, ele não vai avançar. Temos o nosso código. O que eu fiz, né, para poder incrementar essa interface aqui, só para a gente finalizar? Eu coloquei algumas variáveis, então eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V do código inteiro e colocar lá no Visual Studio para a gente visualizar. O código tá igualzinho, gente, não tem nada tirando nem pondo, tá? A única coisa que eu fiz de diferente mesmo foi colocar algumas informações de texto, tá? Para a gente conseguir fazer essa leitura, fazer essa impressão direto na interface. Então, eu criei um contador, por exemplo, para a gente ver a rodada, vai iniciar com 0. E esse contador, cadê? Pronto, ele vai ser incrementado nessa função que eu chamei aqui, chamada print, tá? A gente tem uma função só para imprimir mesmo essas informações. Então, nessa função, é a única função nova mesmo que eu criei. Ele vai colocar nos textos, nas caixinhas de texto. Então, vai colocar o número da rodada, vai colocar as cidades abertas, aqui ele está inicializando, né, a caixinha de cidades abertas. Aí tem o for each, olha só. O for each para colocar as cidades, o for each para cidades fechadas, abertas e fechadas. E depois ele fecha, né, com um colchetezinho. Aí tem o texto da cidade atual, tem o texto da cidade de destino, tem o texto da menor distância, tem o texto da distância final, certo? Aí faz o incremento da rodada e é isso. Esse print eu estou chamando naqueles mesmos momentos que eu estava fazendo impressão antes. Então, por exemplo, dentro de transition, em vez de eu fazer o print da cidade atual, cidade visitada, eu posso unicamente comentar aqui e chamar esse print, tá? E aí ele vai fazer a impressão. Eu só estou mudando de console para impressão na interface. É isso. Ok? E aí vejamos lá, então, rodando. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Esse print aqui no meio do texto eu posso deixar, não tem nada de diferente.
Pronto, era só isso mesmo. Iniciar o print vazio, né, lá no Start. E só. Vamos rodar aqui e a gente consegue visualizar aqui na interface. Vamos visualizar agora lá Vamos visualizar agora lá no Unity, rodando esse código. Mas antes eu preciso fazer uma coisa, preciso corrigir. Dizer quem são esses labels, né? Então, por exemplo, eu coloquei todos esses objetos, esses textos, como públicos lá no código. Para serem lidos na interface do Unity, né? A gente coloca como público. E aí eu só vou atribuir aqui os labels. Então, rodada, cidades abertas, cidades fechadas. Qual é o próximo? Cidade atual. Cidade destino. Menor distância. Os arcos visitados. E distância total. Pronto. Deixa eu só ver aqui rapidinho, ver se está certo. Ok. Vou botar para maximizar para a gente ver direitinho na tela cheia. Pronto, bora ver. Barra de espaço, primeira rodada. Opa! A gente vai ter agora, ó, visualização bem direitinho de todas as cidades abertas, todas as fechadas, os arcos, em qual cidade que a gente está no momento, e a cidade de destino, e as distâncias, né? A menor distância do momento e o cálculo da distância total. Vamos para a segunda rodada. Os arcos vão diminuindo, a listagem de abertos vai diminuindo e de fechados vai aumentando. Está incrementando a distância total e está vendo direitinho aqui os arcos, né? O menor arco possível. Próxima rodada. Perfeito. Quarta rodada e quinta rodada. Conseguimos, gente. Conseguimos finalizar, então, esse código do caixeiro viajante. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante coisa e até a próxima!